Bom, gente, boa noite a todos, a todas. Para mim é uma satisfação estar na mesa com Ricardo, Jesus, Rui. Agradeço o convite da organização do evento Seminário Margem Esquerda, a Ivana. Enfim, eu penso que hoje o problema fundamental do nosso tempo é o problema do estranhamento. Né? Eu diria que qualquer perspectiva de crítica do capital tem que partir de uma compreensão radical deste fenômeno, que é o fenômeno do estranhamento. Que cada vez mais ele se reitera na medida em que este sistema, o sistema mundial do capital, ele explicita suas contradições. Eu diria que nós estamos no século XXI e no decorrer dessas décadas o que nós percebemos é de crise após crise. Nós até podemos reconhecer a capacidade do sistema administrar as crises, como essa, que inclusive hoje mesmo estava vindo para cá, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estava falando que essa crise já foi superada. Mas mesmo que nós reconheçamos a capacidade do sistema administrar as crises da economia capitalista, nós temos que reconhecer isso de forma irrefutável, que você tem um acúmulo neste processo todo, inclusive nas últimas décadas, de um processo ampliado e intensivo de desumanidade. Porque crise após crise, o sistema reitera as suas candentes contradições, que são explícitas pela Constituição hoje ampla e intensa mais do que nunca, do novo e precário mundo do trabalho. Eu diria que a crítica do capital, ela tem que partir deste ponto. Não pode mais ser meramente uma crítica econômica, economicista. Cada vez mais se esgota a capacidade do capital, de um certo modo, de mostrar a sua capacidade de levar adiante a civilização. Este processo civilizatório. É por isso que eu penso que o problema do estranhamento é o problema do século XXI. Eu, de um certo modo, considero a republicação, a nova edição do livro Marx e a Teoria da Alienação, pela editora Boitempo, um dos grandes eventos editoriais dos últimos tempos, porque coloca, um livro do professor Mesaros, coloca entre nós um tema que eu diria que tem que ser passível de investigação. Não apenas nós reiterarmos o que Marx colocou, é claro, nos manuscritos de Paris, de 1844. Eu acho que de lá para cá o sistema do capital, ele se desenvolveu de uma forma ampliada, Tem que ser desenvolvido novas formas de estranhamento, tem que ser investigado, inclusive com pesquisa empírica. Eu diria que nós estamos hoje num mundo que carece de investigação crítica, de investigação radical. Eu diria que a sociologia está carente disso, a história, a antropologia, a psicologia, numa perspectiva de crítica do estranhamento. É por isso que eu acho que esses textos clássicos, eles dão a base para a investigação. Mas nós sabemos, mais do que nunca, e o próprio Lukács reconhecia isso, que Marx, apesar de necessário, é insuficiente para que nós possamos compreender as tarefas históricas da emancipação social do trabalho. E eu penso que a leitura dos manuscritos ela é o ponto de partida para colocar elementos, eu diria, fundamentais. Eu, particularmente nos últimos anos, eu tenho me aproximado muito disso por conta, inclusive, de uma investigação, de um desenvolvimento de uma investigação sociológica, que começa com a discussão da reestruturação produtiva do capital, passa pela apreensão da forma que ela assume nas condições da ideologia orgânica da reestruturação produtiva do capital, que é o toyotismo, e a apreensão que um dos nexos essenciais do toyotismo é a captura da subjetividade, e essa questão trabalho e subjetividade é o nexo, eu diria, fulcral do problema do estranhamento. Inclusive, para nós compreendermos isso que o Rui coloca, que eu diria que é este enigma, decifra-me ou devora-te.
como nós podemos ter, nestas condições do século XXI, a superação positiva do estranhamento. No mundo do trabalho, que nós não podemos reduzir este mundo do trabalho ao mundo do trabalho de 1844. Né? Hoje nós temos condições, eu diria, muito mais complexas, que exigem uma investigação crítica, a apreensão, inclusive, dessas novas formas de negação da negação, que estão cada vez mais postas. Porque o capital, por mais que ele queira, ele não consegue ocultar esta contradição viva, que é a sua incapacidade de realizar o desenvolvimento humano. Né? Na semana passada, nós realizamos em Marília um fórum, o primeiro fórum Trabalho e Saúde, Trabalho, Crise e Saúde do Trabalhador, onde nós demos início a um plano de investigação, de discussão, que eu diria que é por aí que eu diria que a gente tem que estar se aproximando. Né? Hoje, cada vez mais, nós temos dados estatísticos, de fato, de que o mundo do trabalho, né, ele é um mundo adoecido, doente. Né? Basta ver as mais diversas categorias, vai de professores universitários, né, passando por operadores de telemarketing, né, chegando até cortadores de cana, passando por metalúrgicos das montadoras. Quer dizer, isso não é muito, que não precisa muito esforço de investigação para nós apreendermos que nós temos todos os elementos daquilo que o Marx, nos manuscritos, ele considerou como sendo a desefetivação. Né, tem uma frase muito interessante que ele coloca, né, onde ele diz que a realização efetiva do trabalho tanto aparece como desefetivação, que o trabalhador é desefetivado. Né? Esta palavra desefetivação, que eu diria, se fala muito em precarização do trabalho, mas qual é a raiz, né, o essencial da precarização do trabalho? É a desefetivação no sentido como está, né, o Marx utiliza a palavra alemã, Entwirklichung, né, que significa privado de sentido de realidade. Né? Olha que interessante o sentido do que nós poderíamos considerar, do que é a precarização. A precarização, ela não se dá apenas no plano de uma objetividade, de uma degradação das condições salariais, isso é muito claro, né? Se nós formos pegar, inclusive, estatísticas em termos de salários reais, de jornada, né? Todos aqueles dados no tocante à objetividade, mas também elementos que dizem respeito à subjetividade do homem que trabalha, no tocante a esta desefetivação do ser genérico com o homem, que ele é privado do sentido de realidade. Olha o significado desta palavra. É como se o mundo do trabalho, por conta das condições agudas de estranhamento no século XXI, ele estivesse, por conta dessas condições, né, privado do sentido de realidade, se desefetivando enquanto ser genérico no tocante a esses carecimentos. Isso é muito agudo. Basta nós verificarmos, se nós formos fazer uma pesquisa, né, o consumo de drogas. Eu não falo só as drogas ilícitas. Eu falo as drogas lícitas que são vendidas nas farmácias. Aquelas drogas que muitas vezes não entram nas estatísticas, mas que são antidepressivos, né, que são medicamentos que buscam compensar essa desefetivação do homem que trabalha. Isso é um elemento de estranhamento? É, porque o estranhamento ele se manifesta nestas formas de desefetivação da personalidade humana. Né? Eu diria até que Lukács, o conceito de estranhamento a Lukács é muito interessante. Né? No último capítulo, né, dos capítulos da ontologia do ser social, né, o velho Lukács ele desenvolve um conceito que eu considero muito rico para nós aprendermos estas novas tendências de desenvolvimento, inclusive do capital, nas condições de um sistema, como colocou o professor Mesário de uma forma muito clara, né? Um sistema que é incapaz mais de prometer o desenvolvimento civilizatório. Né? E o Lukács, ele ressalta um aspecto que eu considero fundamental. O que é que ele ressalta? Esta contradição, né? Isso é exatamente o estranhamento, né? A contradição entre o desenvolvimento da capacidade humana, por conta do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, e o desenvolvimento da personalidade humana. Né? Olha que interessante. Né? No mundo da internet, no mundo
dessas novas formas, aparatos tecnológicos que são fascinantes para todos nós, né? O homem, de repente, ele consegue decifrar o genoma. O homem consegue, inclusive, eu estava lendo há alguns dias na Folha de São Paulo, uma reportagem que até 2018 esses supertelescópios vão poder estar vislumbrando as origens do universo, do cosmos, né? Este homem que conseguiu desenvolver, reduzir, né, as barreiras naturais, né, quer dizer, o desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade de desenvolvimento humano, é o mesmo homem que ele é incapaz, né, e pelo contrário, se amplia, né, a miséria, a miserabilidade, tanto física como espiritual, da humanidade, né, do mundo do trabalho, porque nós não podemos apenas estar pensando nessa miséria meramente em termos econômicos. Essa é a questão. Nós temos que estar verificando também a dimensão espiritual, que nós não podemos negar, que é um elemento fundamental, inclusive, para o pôr teleológico, para esta negação da negação, né? Eu diria que esta investigação a respeito desta degradação, desta deformação, deste aviltamento, da desfiguração da personalidade humana, isso é a expressão do Lukács, né, tem que ser o foco da crítica do Capital. Né? A crítica do Capital passa pela apreensão e explicitação. Temos que não apenas denunciar, mas que investigar, para mostrar que estas contradições que são objetivas, elas se manifestam no plano subjetivo como a desrealização da pessoa. E se fala tanto em pessoa humana, né? Se fala tanto em cidadania, se fala tanto em coisas que são meramente espectrais ou ficção no mundo do capital. É quase que fosse uma compensação ideológica, né? Como se a ideologia também tivesse um elemento de compensação no plano linguístico de algo que o sistema é incapaz de realizar. Então, veja bem, a questão da personalidade humana, esta degradação, desfiguração, é um elemento, sim, do estranhamento, né? É um elemento, sim, desta contradição que rebaixa as individualidades. É outra questão, eu acho que fundamental. Nós temos que recuperar esta investigação, aí tem que descobrir metodologias, inclusive, né, em termos de pesquisas empíricas, como é que nós estamos podendo aferir, porque não existe formas de aferir de forma muito clara, né, este rebaixamento das individualidades. A ONU criou um tal de índice de desenvolvimento humano, que aquilo é tão incapaz de aferir o desenvolvimento humano, quanto, por exemplo, o PIB aferir de fato a riqueza produzida. Porque se vocês forem verificar como é que se calcula o PIB, ele é meramente aquela riqueza que é passível de ser apreendida enquanto valor de troca. É como se toda a riqueza se reduzisse a valor de troca, e não é. Né? Então, o IDH também é uma ficção. É uma ficção porque se nós formos fazer uma mudança, inclusive estatística, incorporarmos outros indicadores, né, outros elementos, na verdade nós iríamos ver, né, até pensando naquela cena do Matrix, né, que ele mostra como é que, olha, esse é o mundo que você vê, mas esse é o mundo real, certo? Nós iríamos ver de fato, né, como esse mundo do capital é aquela imagem, né, que foi mostrada para o Neo, lá, em termos de degradação, de rebaixamento das individualidades. Né? Isso com uma forma muito clara. Por exemplo, vamos pegar só um elemento, tempo de vida. Tempo de vida e tempo de trabalho. É um tema, inclusive, a editora Boitempo está lançando um livro a respeito disso, né? Onde cada vez mais o tempo de vida se reduz a tempo de trabalho. Trabalho estranhado. Tá? O que é que significa isso no plano da personalidade humana? Será que nós paramos para pensar em termos de família, de sociabilidade, de relações? Certo? Isso é que tem que ser pensado. E aí você tem um problema do estranhamento. Não é um problema teórico, é um problema concreto. Porque as pessoas é como se elas estivessem sendo caçadas. Caçadas, eu não vou falar no direito, mas elas estão caçadas naquilo, inclusive, que as distingue dos animais. Né? Dessa capacidade de sociabilidade, né? E aquilo que o Rui colocou muito bem, essa passagem que você leu, eu acho linda, né? Quando o Marx viu aquele momento daqueles proletários, carência de sociedade. Hoje, mais do que nunca, a sociedade, o mundo social do trabalho tem carência de sociedade, de sociabilidade. Porque a sociabilidade hoje está sendo truncada, privatizada.
os espaços, pensar em termos territoriais, como é que se organiza as cidades. Veja São Paulo, que é um atentado à sociabilidade, São Paulo. Como é que se tenta sobreviver nesses... Né? Isso é interessante mostrar que você tem formas de resistência também a esse movimento. E é interessante que esse movimento, essas resistências que se colocam tanto no plano da classe operária, como no contingente do proletariado, no sentido mais amplo, certo? Eles estão ali e acolá, mas muitas vezes os partidos e os sindicatos não sabem organizar. Né? Então, o problema do estranhamento, e aí eu não sei quanto tempo eu tenho, não pediria, né, dissesse, eu falo muito. 11 minutos. Ótimo. O problema do estranhamento, ele se coloca, então, né, se nós formos pensar a questão da autotranscendência ou da superação positiva, né, do estranhamento, ele se coloca numa dimensão que eu considero fundamental, essa resolução entre tempo de vida, essa equação, tempo de vida e tempo de trabalho, certo? Essa é a questão fundamental. E eu penso no velho Marx. Quando o velho Marx, com aquela perspicácia genial, radical, ele viu que a luta pela redução da jornada era uma luta pela civilização. Não que ela em si significasse o comunismo, mas que esta redução, ela colocava as bases, eu diria bases humanas, certo? Questão da formação humana, de nós pensarmos até para além do capital. Né? Porque, vejam bem, vamos pensar no seguinte forma, né? Como é que você pode, neste atual estágio de desenvolvimento da civilização, como é que você pode estar pensando a negação da negação, né? Como é que você pode estar pensando a questão da apropriação, que é um tema do Marx, né? Como é que os sujeitos vão se apropriar daquilo que está sendo disposto para eles em termos de capacidades, né? Se nós não temos um espaço para o desenvolvimento humano, que é o tempo. E o Marx falava isso, salário, preço e lucro. O que é o tempo? O campo do desenvolvimento humano. Essa é uma frase linda. Eu li logo na minha época de graduação, salário, preço e lucro. O tempo é o campo do desenvolvimento humano. É por isso que é nesse ponto aí que está se decidindo hoje mais do que nunca a questão da formação humana, de sujeitos capazes de negar o capital. Porque isso é que se coloca como tarefa fundamental da formação humana. Eu vejo muito partido e sindicato falando em formação política, falando em formação sindical, mas eu não vejo conteúdo de formação humana, no sentido radical, no sentido de pensar a totalidade concreta e a apropriação dessa riqueza que está colocada, que não é meramente, gente, a riqueza que se traduz em valor de troca. Porque também é uma luta que a gente tem que ter contra isso, né? A questão de que riqueza se reduz a valor de troca. E a questão da apropriação, ela se coloca como em termos de desenvolvimento de personalidade, de uma subjetivação radical capaz de pensar, inclusive, a ir para além dessa sociedade que nos avassala. E aí é um campo aberto, né? Agora, as pessoas estão adoecendo. As pessoas estão adoecendo. Não apenas os proletários, propriamente dito. Para concluir, eu, por conta das minhas especulações, eu acabei desenvolvendo, isso sem nenhuma originalidade, mas talvez para provocar o debate, uma teoria da classe do proletariado, partindo de uma teoria do estranhamento. E eu penso que essa mudança do eixo, inclusive, categorial é fundamental, porque a teoria da classe do proletariado foi muito pensada em termos de teoria da exploração, produtivos e improdutivos. Se você muda a base e pensa numa teoria do estranhamento, o que é que nós vamos estar podendo constatar? Que hoje a condição de proletariedade, eu não falo em condição proletária, eu falo em condição de proletariedade, é uma condição universal. É uma condição universal que perpassa hoje a totalidade da humanidade, do globo, do planeta. Por quê? Porque você tem algo que o próprio Marx ele vai identificar como sendo uma condição universal. E aquele proletário que o Marx vê, hoje é a humanidade. A humanidade vive, é o complexo vivo do trabalho, que não se reduz meramente à produção no sentido mais empírico, imediata, material, propriamente dita. Quer dizer, ou a ciência social consegue ir além da imediaticidade, ou então nós não vemos a nossa capacidade de, inclusive, de pensarmos as tarefas do pensamento e da atividade do homem no século XXI. Eu diria o seguinte, que Mesaros, Lukács, né,
são filósofos fundamentais do nosso tempo, porque eles estão nesta direção, pensando a crítica do capital, mas vejam bem, crítica do capital enquanto forma relação social estranhada, certo? Que no plano cotidiano, da vida cotidiana, se traduz nisso, de uma desefetivação que hoje avassala a totalidade viva do trabalho, no sentido mesmo de uma proletariedade que é extensa. Agora, tanta gente fala que o proletariado se reduziu, tanta gente fala que não tem mais classe, e nós vemos exatamente o contrário. Que o proletariado hoje hoje a condição de proletariedade é universal, né? E mais do que nunca a dimensão da classe, ela se torna um elemento fundamental para nós pensarmos este movimento para além do capital, e esse complexo é problemático do estranhamento, né? E essa tarefa da formação, eu diria que é a tarefa fundamental. A academia, através de investigações crítico-radicais, né? Estou vendo muitos jovens aqui, com certeza muitos pesquisadores, que esse compromisso da radicalidade ele seja algo, né, para toda, né, uma trajetória de vida, certo? E também os movimentos sociais. Trazer, né, no caso, uma discussão mais ampla, que não seja meramente aquela discussão que se pode falar em termos de trabalho, reduzindo a produção ao local de trabalho, mas pensar no plano de uma totalidade concreta, em termos, inclusive, de vida cotidiana, porque é nesse espaço que você pode pensar na formação de sujeitos radicais. Eu agradeço a atenção e eu acho que o debate a gente pode esclarecer mais coisas. Obrigado, gente.